Nesta lição e a partir desta lição e nesses próximos meses, nessas próximas segundas-feiras, nós vamos tratar sobre a adoração. E a nossa lição de hoje, lição de número 1, adoração, uma perspectiva bíblico-teológica. Adoração, uma perspectiva bíblico-teológica. Está aí na tela para você. Eu começo com essa afirmação que eu acho que ela é essencial para a gente entender o porquê de a gente levar tão a sério a ideia da adoração dentro da nossa comunidade. Adoração é a razão de ser da Igreja de Cristo. Conner escreveu: o negócio primário da igreja não é a evangelização, nem as missões, nem a benevolência, é a adoração. Esta é uma afirmação tanto quanto estranha, eu sei que cabe em alguns corações de maneira muito fácil, mas não é algo tão simples de a gente engolir, né? A gente tem aquela noção de que a função primordial, a razão primordial da existência da igreja é o evangelismo, são as missões, ou a ação social, a benevolência, enfim. A gente tem esses temas como temas basilares e temas sustentadores e temas que fazem com que a igreja de fato seja igreja. Mas realmente todas essas coisas elas são a partir da adoração. A adoração de fato é o negócio primário da igreja. É claro que quando a gente fala negócio soa meio estranho, mas é a razão de ser da igreja, trocando aqui em miúdos. A igreja existe especialmente para adorar a Deus. E até o evangelismo que a gente pratica é uma intenção, é uma missão de levar pessoas a adorarem o Deus que a gente adora, a aceitarem o Cristo que a gente adora e servir a esse Cristo conosco. Então, se eu realmente adoro a Deus, o meu desejo, a minha missão de vida será essa: compartilhar o evangelho com outros. Então, a partir daí, a partir da adoração, é que de fato a gente vai estender os outros braços de ação da igreja. A adoração a Deus em Cristo deveria estar no coração de tudo que a igreja fizesse. Ou seja, tudo que a gente fizer, seja na ação evangelística, seja na ação social, seja mesmo dentro dos nossos encontros de comunhão entre nós, na ação a favor das crianças, dos jovens, da própria igreja, a diaconia da igreja, tudo deve partir, deve ter como coração, deve ter como base, deve ter como força motriz, como ação motivadora, nossa adoração a Deus, nossa adoração a Deus em Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus. Então, ela é a mola mestra de toda a atividade da igreja. Então, tudo que nós fizermos, se nossa querida diaconisa, a Madalena, está ali na igreja fazendo a higienização do templo, varrendo, arrumando, naquele momento, o que deve fundamentar esse fazer dela é a adoração. E vocês já imaginaram essa ideia, né, de você estar ali varrendo o templo e dizendo: Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Você está tratando com alguém, você está aconselhando, orientando alguém, e ali você tem um coração cheio de adoração a Deus, e o que mais você quer ver é o resultado da presença de Deus na vida daquela pessoa. Então, é a mola mestra. Vamos falar ao longo de todo esse trimestre sobre isso e vamos buscar essa essência da adoração. Lógico que ao longo das aulas nós vamos entender que a adoração vai para além
desse movimento musical que surgiu com os ministros de adoração que inseriram na enologia da igreja novas canções e uma nova forma de cantar. Isso aí é parte, isso aí tem a ver apenas com a manifestação litúrgica da igreja, mas a adoração com certeza vai muito, muito mais além do que isso. Isto está de acordo com a revelação bíblica, que nos diz muito enfaticamente que a igreja existe para o louvor da sua glória. Nós existimos para adorar a Deus. E existe um texto maravilhoso lá de João, quando Jesus diz à mulher samaritana que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. É este que Deus procura. São esses que Deus está buscando para si. Mas isso a gente vai mastigar um pouco lá na frente. Por outro lado, a igreja é chamada a render uma liturgia. Eu não vou entrar ainda em detalhes com essas palavras, tanto a palavra liturgia como a palavra adoração, nas suas versões dentro do grego e do hebraico, porque isso vai ficar para a próxima aula, quando nós vamos entender o significado desses termos. Mas essa liturgia, essa adoração contínua a Deus, que é caminho para o crescimento espiritual, tanto pessoal como corporativo. E aqui, pessoal, porque o trato primário de Deus é com o indivíduo. Então, antes de nós pensarmos na adoração no aspecto congregacional, na adoração no aspecto do corpo, né? Corporativo vem de corpo, esse corpo que celebra, que adora. Antes de nós pensarmos nesse formato, nós precisamos entender que o primeiro trato de Deus não é com a coletividade, mas sim com o indivíduo. Então, a adoração ela não está restrita e nem pode estar restrita àquilo que eu faço no culto, aquilo que nós fazemos como comunidade, como família, mas sim, a princípio, na minha relação pessoal com Deus. Por isso que a gente não pode confundir e achar que o nosso grande ápice de adoração acontece só nos cultos da igreja. Você pode entrar num nível de adoração muito profunda no serviço a alguém para quem você se dirige em amor. Você pode entrar num nível de adoração profunda andando pela rua e tendo a sensação de que o mundo no seu entorno expressa aquilo que Deus é. Então, quando Deus se comunica com o indivíduo, quando ele ministra ao indivíduo, e isso é adoração, aí nós entramos num nível de relacionamento com Deus em que de fato nos tornamos adoradores. E aí, no domingo à noite, na quarta ou na sexta, no dia que a igreja se congrega, se reúne como igreja, ali se reunirá pessoas que já tiveram seu trato pessoal, que o Espírito Santo e a presença de Deus já se manifestou, já tratou com ele. Ele já adorou na sua individualidade, no seu dia a dia, e agora na hora do culto, ele entra para aquele momento mais devocional com a igreja, com os seus irmãos, onde ele vai expressar a sua alegria de encontrar outros adoradores e de encontrar também outras formas, inclusive a arte, como a música, o canto, a música instrumental, aquilo que nós fazemos dentro da igreja, já dentro de um formato litúrgico. Bom, então, pessoal, porque o trato primário de Deus é com o indivíduo, e corporativo, porque a experiência de adoração envolve não apenas aspectos psicológicos, mas também sociais, culturais e históricos. A gente não pode deixar de considerar que não é só o indivíduo que adora a Deus. E quando a gente entra para esses aspectos sociais, aí eu posso dizer a você que essa ação que a gente tem dentro da nossa comunidade, no domingo à noite, que nós chamamos de culto de celebração, é a gente em contato com o outro, como família, como os mesmos
que creem naquilo que todos nós declaramos crer, o Senhor nosso Deus como Senhor absoluto sobre nós, e ali a gente tem um contexto social onde a gente adora e celebra. Não é mais só o indivíduo, não é só mais a minha alma, o meu status psicológico respondendo emocionalmente a uma intervenção e a uma ação da presença de Deus, mas agora é também o impulso de eu ver o meu irmão adorando, de eu me alegrar com aquele que vem e aceita Cristo, de eu olhar aquele que ministra e toca um instrumento musical e está apresentando a Deus a sua arte. Tem a ver com os aspectos culturais, porque a gente precisa entender isso, que muitas vezes quando a gente olha para uma outra igreja que não tem o mesmo formato litúrgico que o nosso, a gente tem a tendência a achar que o nosso é melhor, que aquele não é de Deus, enfim. E a gente tem que ter cuidado com isso. Porque a adoração que a gente pratica e a gente formata dentro de uma configuração cultica, dentro das nossas igrejas locais, tem a ver com a nossa própria cultura. Mas você precisa olhar todos os aspectos históricos. E quando eu olho para os aspectos históricos, eu estou olhando inclusive para os aspectos históricos biblicamente falando. Nós não temos, por exemplo, no Novo Testamento, muitos modelos de culto como nós tínhamos no Velho Testamento. Mas também vamos mergulhar nisso aí. Então, estas duas coisas, ou seja, o aspecto individual e o aspecto corporativo, são inseparáveis. Muitas vezes a vida litúrgica, ou seja, a prática cultural de nosso povo, não é uma manifestação da realidade da vida, mas se reduz a um conjunto de práticas religiosas separadas da realidade, que não são outra coisa que um artificialismo, ou seja, somente uma atividade que realizamos por costume. Perde-se nesse aspecto aqui, nesse caso, muitas vezes de vista o fato de termos sido chamados para viver para o louvor de sua glória. Muitas vezes esta formatação, e até muitas vezes bonita, plástica, bem elaborada dos nossos cultos, se elas não estiverem ligadas com o nosso modo de vida, vai ser apenas algo artificial, vai ser apenas plástico, vai ser apenas coreográfico. A ideia aqui é que se a gente desconecta essas duas coisas, ou seja, se eu fora desse ambiente de culto, fora desse ambiente de igreja, desses confinamentos religiosos, desses arranjos religiosos que a gente tem, que são as nossas igrejas, se eu fora disso, no meu dia a dia, no meu caminhar diário, na minha vida no trabalho, na faculdade, nos meus relacionamentos com as outras pessoas, se eu estou desvinculado, se eu sou outra pessoa, se eu vivo uma vida totalmente desconectada disso, quando eu chego no meio disso, isso não é adoração. É como você... Eu lembro, eu tenho umas coisas assim que são bem interessantes, quando eu era menino, quando eu era criança, que a gente gostava de ir assistir filmes no cinema, e tinha um cinema próximo de casa, ali no bairro da Pedreira, que a gente ia para os horários de 2 horas da tarde, eram as vespertinas e as matinês, né? Tinha as matinês e as vespertinas, né? Então a gente ia, era só criança que ia, adolescente, e lógico que a gente sempre ia assistir um filme de luta, né? Então a gente assistia filme de Kung Fu, de Karatê. Quando a gente saía de lá, a gente tinha certeza que a gente sabia lutar, que a gente também podia fazer aqueles voos daqueles chineses lá, né? A gente tinha essa sensação. Só que com o passar dos dias, a gente esquecia aquilo ali e a gente via que não era real aquilo. Infelizmente, tem muita gente vivendo a ilusão de que sair do domingo à noite com aquela sensação de que adorou a Deus, mas na segunda-feira já não lembra mais, é uma realidade tão presente nos nossos dias. Porque se a gente não entender que o culto do domingo, ele não começa no domingo,
aliás, ou que o culto do domingo não é apenas uma programação da igreja, mas é a minha vida de adoração no dia a dia, para quando chegar no domingo eu apenas vou derramar, eu vou apenas colocar, render diante de Deus toda a gratidão, todo o louvor, toda a adoração que me foi traduzida pelo Espírito Santo ao meu coração no decorrer dos dias das minhas atividades diárias. E quando eu chego lá, eu vejo a igreja, o povo, pessoas que vêm dos mais diversos lugares, em termos de localização geográfica mesmo, de diversos bairros, mas não só isso, vem de diversas culturas, mas também não só isso, vem de realidades diferentes da minha, mas que quando chegam ali, cada um teve a sua experiência no seu dia a dia, na sua semana, e juntos, numa atitude de unidade de coração e impressionados e tocados pela presença de Deus, a gente vai lá e aí derrama a nossa adoração aos pés daquele que é o cabeça da igreja. Então esse é o aspecto. Nós precisamos entender isso. Não tem como desvincular. Não dá para eu ser durante a semana um murmurador, um reclamador, uma pessoa que vive brigando com todo mundo, fazendo confusão com todo mundo, pecando, enganando os outros, fingindo ser o que eu não sou, dando problemas no trabalho, na faculdade, fazendo tudo quanto é coisa de errado e chegar no domingo a achar que aquilo que eu faço lá no domingo é adoração, porque pode ser que não seja. Pode ser que seja apenas uma programação, uma atividade para a qual você se prepara no sentido plástico para apresentar, e aí você não consegue sentir efeitos nenhum. Claro que como ali naquele ambiente a presença de Deus se manifesta, ali você pode ser tocado para uma vida transformada, para uma vida mudada. A adoração é uma resposta à revelação de Deus. A adoração ela não acontece porque a música é bonita. A adoração não acontece porque a harmonia da música agrada aos meus ouvidos e a melodia é provocante. Não é por aí que a coisa acontece. Não deveríamos adorar, olha só que frase maravilhosa, que a gente precisa destrinchar para você entender. Não deveríamos adorar para manter uma atividade na igreja, já que isto estaria colocando a atividade como assunto de primeira importância e a adoração como secundária. Ou seja, quando eu digo eu tenho uma programação, eu tenho uma atividade dia de domingo à noite, minha atividade é tocar na igreja, minha atividade é cantar na igreja, minha atividade é ministrar adoração. A atividade em si, ela pode estar desvinculada do senso de presença de Deus e de adoração. Então eu não vou para uma atividade, eu não faço da adoração uma atividade, eu faço da adoração a minha vida, a minha expressão e a minha resposta à presença de Deus, que é o que nós vamos ver aqui. Ou seja, adoração é nosso reconhecimento daquilo que Deus é. Não é um reconhecimento no sentido intelectual simplesmente. Não é eu apenas entender ou ter ouvido de alguém ou ter lido em algum lugar sobre Deus e colocar aquilo como algo que eu vou repetir para as pessoas. Por exemplo, eu posso dizer que Deus é amor, mas eu posso dizer que Deus é amor sem me sentir experimentando o amor de Deus. Eu posso dizer que Deus é justo, mas posso nunca ter percebido a justiça de Deus se manifestando no meu entorno e na minha vida. Eu posso dizer e posso até declarar que eu sei que Deus é santo, mas eu posso não ter noção de fato aqui dentro do que significa essa santidade de Deus. Então,
O nosso reconhecimento daquilo que Deus é, não é apenas um conhecimento prévio ou um conhecimento a posteriori de uma leitura, de uma conversa e de uma pregação, mas é uma identificação dos atributos de Deus. Não fica mais maravilhoso, não fica tremendo quando a gente vai adorar a Deus, porque a gente teve uma sensação ao ler o texto sagrado, por exemplo, o Salmo 23, quando a gente diz: o Senhor é o meu pastor. Mas você já experimentou alguma vez, eu vou olhar aqui para vocês agora, vocês já experimentaram alguma vez que aquele texto bíblico, ele deixou de ser apenas um texto e passou a ser uma realidade poderosa na sua vida? Quando você sentiu que Deus realmente estava se manifestando na sua vida como um pastor gracioso, que você percebeu o cuidado de Deus, o abraço de Deus, os braços de Deus te envolvendo, te cercando, e aí você sentiu: o Senhor é o meu pastor. Olha, esses dias eu contei isso na igreja, na segunda-feira da semana passada, eu estava caminhando lá no Tinga, lá no final, eu sentei e coloquei o fone e alguém me mandou o link da música Preciso de Ti, com o Marcos Almeida, só no voz e violão. E naquele momento, além da emoção da música, porque não posso dizer que não houve uma emoção pela música, mas eu tive uma sensação tão preciosa da minha necessidade de Deus, da minha necessidade da presença de Deus, que dizer a Ele: preciso de Ti, preciso do Teu perdão, dizer a Ele que longe dele eu não posso viver e nem vale a pena existir, foi para mim naquele momento muito mais do que uma expressão poética, bonita e musical. Foi algo que rasgou meu coração e iluminou a minha alma, e eu só pude chorar e me concentrar ali na presença maravilhosa de Deus. Então, você quer ser um adorador? Experimente quem é Deus. Eu poderia perguntar para vocês aqui, para cada um, nesse momento, agora, nesses dias, quem é Deus para você? E eu tenho certeza que para todos que eu perguntar hoje, nesse momento agora, quem é Deus para você agora, você vai ter, se eu dissesse: me diga só uma coisa que Deus é para você, você me diria algo. Daqui a um mês, quem sabe daqui a 2 meses, se eu perguntasse para você novamente, para vocês novamente, quem é Deus para você, você diria uma outra coisa, porque isso tem a ver com as nossas experiências com Ele, com as nossas experimentações de sua manifestação tão graciosa e tão maravilhosa sobre as nossas vidas. Talvez para alguém que esteve doente, no leito de morte, até às margens, quem sabe, de perder a vida e receber um milagre de ter sido levantado do leito de morte, para essa pessoa, de fato, Deus é o Deus que tira do leito, é um Deus misericordioso que cura, não é? Essa é a expressão. Para quem estava passando por uma luta e estava vivendo uma tragédia na sua vida financeira, por exemplo, e recebeu o milagre, para essa pessoa Deus é um supridor, e assim por diante, gente. Então, quem é Deus para você? É isso que vai orientar a sua adoração. E um detalhe, que eu acho que é muito mais profundo do que isso, eu acho que eu coloquei isso de uma maneira muito mais superficial, mas algo mais profundo, muito mais do que classificar Deus, classificar o que Ele relacionando apenas com aquilo que Ele faz. O mais profundo e o mais maravilhoso é entender Deus a partir daquilo que Ele é em mim, muito mais do que para mim, muito mais do que por mim, muito mais do que os seus feitos, mas como Ele se revela ao meu coração. Você já imaginou então você, ao invés de dizer o Senhor é aquele que me guarda, você diz, você tem a sensação de que Ele é o seu Pai, e assim por diante. Adoração então é nossa resposta por amor
Justamente isso, olha. E não pelo bem que ele nos possa fazer. Adoração não tem a ver com a resposta com aquilo que Deus faz. Tá, se Deus me cura, ele fez algo para mim. Mas a minha resposta não é pela cura, mas pela sua intervenção. É pela sua atenção a mim. É pelo seu amor, é pelo seu cuidado. Tem a ver com aquilo que ele é. E se ele não me curar? E se ele não me abençoar? Eu continuo adorando porque eu sei que ele é Deus, que ele é Pai e que a sua vontade é perfeita. É esse nível que a gente precisa chegar para que a nossa adoração seja de fato uma adoração consistente, profunda e real. Então, adoração cristã significa encontro com Deus. Isto é, diálogo, revelação e resposta. A adoração genuína que acontece ali dentro dos nossos ambientes culticos, das nossas liturgias, ela só ganha essa configuração mais aprofundada e mais legítima quando ali a gente percebe que Deus está falando conosco. E às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, e às vezes, meus queridos, não é nem uma palavra, não é nem uma frase, às vezes é apenas o abraço de alguém que nos acolhe ali no templo. A gente não se sente abraçado por aquela pessoa, mas pelo próprio Deus. E nesse encontro, onde Deus se manifesta e eu respondo a esta manifestação de Deus, a esta revelação de Deus, é que de fato acontece. Por isso que eu digo que a adoração é uma resposta que ela acontece nessa nossa tridimensionalidade, nessa tríade que é o ser humano, que é corpo, alma e espírito. Então, como é que acontece a adoração? Primeiro, é uma revelação de Deus ao meu espírito. É uma revelação de Deus que vem ao meu espírito. Mas olha só que nunca nada está desligado. Se Deus se revela ao meu espírito, eu preciso perguntar: e como ele se revela ao meu espírito? Através das portas que eu tenho, através das sensações. Então Deus se revela ao meu espírito quando eu ouço uma palavra, quando eu leio a Bíblia, que passa pelo meu corpo, pelas minhas sensações humanas aqui, pelos meus olhos, pela captura dos meus olhos, na leitura que eu faço, mas para além disso, vaza pela minha alma, pela minha intelectualidade, eu entendo, mas não fica ali. Não é apenas uma leitura que fica nessa região até o intelecto, mas ela cai para um ambiente interior, para uma profundidade do ser humano, que é o seu espírito, que você diz: Deus falou comigo. Você já leu aquilo às vezes, tantas outras vezes, mas naquele dia, naquela hora, você diz: Deus falou comigo, porque ele acertou o teu espírito. E aí, quando ele gera esta revelação no teu espírito, a coisa retorna. Ela faz essa cascata de volta. Deus se revela ao teu espírito, produz uma emoção na tua alma. Você sente alegria, você sente euforia, você sente às vezes tristeza pelo seu pecado, porque Deus também se revela mostrando o nosso estado pecaminoso. E aí Deus vem, né, e revela ao espírito, produz uma emoção na alma e há uma manifestação corpórea. Às vezes você chora, às vezes você fica silente, às vezes você se dobra, às vezes você levanta as mãos, às vezes você aplaude, às vezes você se curva, às vezes você grita, às vezes você dança, às vezes você dá uma manifestação, uma intensidade, se você é ministro, seja lá na bateria, lá na guitarra, no teclado, na voz, você... Então, olha como é uma ação que é de ida e vinda, né? Pelas nossas portas humanas, que são os nossos ouvidos, os nossos olhos, as nossas sensações, passa pela alma, há uma interpretação, há ali um entendimento intelectual e até já uma emoção, mas quando chega no espírito, que a gente diz:
Deus falou comigo, aí tudo volta de maneira como se fosse uma cascata de adoração que vai aparecer publicamente. Deus se revela a si mesmo ao ser humano e este responde a essa revelação. Por isso, e é muito importante eu falar isso a você que é ministro de louvor, a nós que somos pregadores, que a gente não precisa ficar preocupado quando o povo não responde aquilo que a gente está cantando e não responde aquilo que a gente está falando. Às vezes, a culpa não é do povo, às vezes somos nós, que não conseguimos, de fato, mostrar Deus para as pessoas. A hora que Deus se manifesta, o ministro de louvor precisa estar tão cheio de Deus, que ele, quando canta, seja esse canal que vai acertar a alma, mas muito mais do que a alma, que a emoção, vai acertar o espírito daquela pessoa. Nós precisamos aprender a revelar Deus quando ministramos. E essa revelação, ela pode se dar através da leitura da Bíblia, a pregação, os hinos, o batismo, a comunhão, que é fundamentada e reafirmada pelo conceito da adoração corporativa, quer dizer, a adoração congregacional. Então, no momento da adoração, lógico que o hino que está sendo cantado, a música que está sendo cantada, a expressão do ministro de adoração, a pregação, a palavra, é a forma que Deus vai usar para se revelar. É claro que ele pode usar outras formas também de se revelar. Ele pode se revelar no canto de um pássaro lá na rua. Ele pode se revelar através, como eu falei, de um abraço de alguém. Enfim. Em outras palavras, o desenvolvimento da vida espiritual tem sua base mais forte no conceito doutrinário do sacerdócio de todo crente, o qual adquire sentido e prática dentro do marco da congregação local. O crente, como sacerdote na sua vida diária, ele vai desenvolver isso, ele vai derramar isso nessa congregação onde ele vai manifestar o seu sacerdócio, sua adoração de maneira mais, eu diria, mais formatada, de maneira mais cultica, mais igreja. Bom, se eu falo que Deus se revela através da Bíblia, uma igreja sem Bíblia é uma igreja onde Deus não se revela. Uma igreja sem uma pregação bíblica, cristocêntrica e centrada de fato naquilo que a Bíblia é uma igreja onde a adoração ela é superficial. É uma adoração falha. A adoração não pode estar subsidiada só pelas sensações. Isso é muito importante. Tem gente que pensa, vai numa igreja, chega lá, tem um pregador gritando e não está pregando coisa com coisa, mas está dando palavras de ordem, está todo mundo pulando, gritando e sapateando lá no mistério. Aí todo mundo pensa que aquilo ali é uma manifestação maravilhosa. Aquilo é emoção. A palavra de Deus é que manifesta verdadeiramente as bases e os fundamentos de uma adoração genuína e não só emocional. Preste bem atenção nisso. Infelizmente, nos últimos anos, se está experimentando um desapego à Bíblia como fundamento e guia. As pessoas não gostam de ler a Bíblia, gente. Essa é a verdade. A gente já comprovou isso. As pessoas não gostam de ler, tem dificuldade de ler e nem gostam de ler a Bíblia. É bem dissonante, é bem contraditório a gente ministrar louvor e adoração a Deus, a gente chegar diante de Deus para adorá-lo, se nós não o conhecemos através de sua palavra. É a palavra de Deus que vai desenhando Deus para minha compreensão. É a sua palavra, é quando eu converso, é quando eu ouço uma pessoa que eu vou descobrindo o seu caráter. É quando eu me relaciono e posso ouvir as pessoas, é que eu vou conhecendo as suas intenções, é que eu vou conhecendo o seu modo de ser, o seu modo de agir. Muitas vezes a gente olha uma pessoa de longe e a gente tem uma certa repulsa pela pessoa. Quando você se aproxima,
que você vai conversar, e você conversa, você descobre que aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa, tem muita coisa para lhe ensinar. E às vezes o contrário. Então, como é que eu posso, de fato, ser um adorador se eu não vasculho a palavra de Deus? Se eu não tenho amor pela palavra de Deus, pela Bíblia? Gente, em nome de Jesus, vou dizer uma coisa para vocês. Se você não gosta de ler a Bíblia, você precisa se converter. Porque a palavra de Deus é maravilhosa, tem tantas coisas maravilhosas. A Bíblia, como fundamento e guia, tem sido abandonado por muita gente, inclusive por pregadores que colocaram a Bíblia de lado e colocaram as suas próprias ideias, não é? Colocaram as suas próprias alegorias para tentar enganar o povo. Pode ser algo até inconsciente, mas é real. É provável que os ares pós-modernos estejam ajudando a esta realidade. Fala-se muito de experiências, de sensações, de sentir, de adoração contemporânea, de adoração tradicional, de adoração contextual, de adoração equilibrada, de adoração conectada, de revelações, de adoração profética, de adoração profunda, de adoração isso, mas pouco da Bíblia. Parece ser mais importante a experiência com Deus que o conhecimento da sua palavra, que de fato nos leva a uma verdadeira experiência com Ele. Hoje, nesse movimento mais coach, né, dos pastores, tem muitos pastores hoje que abriram mão de pregar o evangelho para fazer sessão de coach domingo à noite na igreja. E aí é fácil, gente, é só colocar um fundo musical, né, dizer palavras de efeito, palavras bem elaboradas, pode nem ter nada a ver com a Bíblia, pode ser uma interpretação bem Frankenstein da coisa, pegou coisa daqui, dali e montou uma boneca para satisfazer as necessidades de muitos que estão aí carentes, mas nada de Bíblia. E aí o povo é enganado, é levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, porque não tem fundamentação. Na comunidade altar você tem palavra de Deus. Você tem. Nós temos tido cuidado de continuar orientando os nossos aspirantes a respeito dessa realidade, os nossos pastores, para buscar realmente cada dia que aquilo que a gente ensine seja de fato fundamentado na palavra de Deus, e o nosso desejo é que você leia a palavra de Deus. Não é à toa que nós estamos aí com um programa de leitura do Novo Testamento ao longo desse ano de 2022. Princípios bíblicos da adoração. No Antigo Testamento, você vai ver, eu falei ainda há pouco, eu vou só detalhar aqui, aliás, eu vou só dar uma panorâmica. No Velho Testamento você vai ter o detalhamento da forma como o povo cultuaria a Deus, com os sacrifícios, com os dias, com as horas. Você vai ver ali o livro de Levítico, onde está tudo em mínimos detalhes daquilo que Deus, o próprio Deus indicou. Seria chamado ali Levítico, por excelência, o livro do culto na Bíblia. Você vai ter ali todas as instruções dos levitas, não só no livro de Levítico, mas desde Deuteronômio, Números, você vai ver toda esse conjunto de ensinamentos de formatação. Quando você depois vem mais aqui para frente, para Davi, a instituição dos turnos dos levitas, mas isso a gente vai mergulhar um pouco lá na frente. Então, a gente encontra esses exemplos nas diretrizes explícitas para os levitas, os músicos nos templos, os cantores. Já no Novo Testamento, você não vai encontrar exemplos tão específicos e detalhados quanto o Antigo Testamento a respeito da adoração. Até porque o modelo de adoração do Novo Testamento traz um pouco desse modelo do que já era no Velho Testamento. O único elemento novo que é inserido e que faz toda a diferença nesse culto hoje
dentro do Novo Testamento foi a figura do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Porque agora entra como objeto central da adoração da igreja o Senhor Jesus, de modo que Paulo diz que ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo. É a ideia que essa declaração da presença de Jesus no culto, como objeto de adoração, como alvo de adoração, é que faz toda a diferença. E aí você não vai ter no Novo Testamento muitos detalhes, como no Velho Testamento, a respeito de como seria esse culto. E o próprio Senhor Jesus não se preocupa muito com isso, porque ele diz ali para a mulher samaritana exatamente isso. Ele diz que não aqui em Jerusalém, nem aqui nem ali, mas que Deus está procurando aqueles que o adorem, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. E aí, lógico que ao longo da existência da igreja, alguns líderes, alguns pastores começaram a inserir dentro do culto uma liturgia, uma prática à medida daquilo que era inclusive cultural para a sua época. Mas também isso eu vou falar um pouco lá na frente quando falarmos de liturgia, quando falarmos de culto. Então a informação parece ser muito vaga, porém ainda prevalece princípios normativos. Antes de citar alguns textos que transcendem a cultura, a história e o tempo e que nos localizam na soleira de nossa busca pela coerência, fundamento e excelência na adoração, é importante enfatizar o fato de que, embora no Novo Testamento o culto tenha um caráter diferente, a função sacerdotal está sob os mesmos princípios, ao ser considerada a igreja como comunidade sacerdotal. É inclusive importante insistir que o sacerdócio da igreja não é um sacerdócio independente do sacerdócio de Cristo, mas que se dá através e como parte deste. Ou seja, nossa adoração, nosso louvor e o nosso sacerdócio perpassa pelo sacerdócio de Cristo. Aqui são os mesmos, eu estou falando aqui dos mesmos princípios lá do Velho Testamento. Temerás ao Senhor teu Deus e o servirás. Mudou isso, gente? Isso é culto, isso é adoração. Isso mudou? Não. Sereis santos porque o Senhor vosso Deus sou santo. Isso também mudou? Não. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. É Jesus, Lucas 4:8, emprestando coisas do Velho Testamento. Sereis santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Você vai ver sempre um resgate que existe esse princípio fundamental do nosso culto. Aqui é a chave para uma adoração legitimamente bíblica. Ação e vida. Atitude, comportamento. Coração e mente. Contemplação e oferta. Amém, querido? E eu encerro aqui com essa última frase. Muito provável que muitas vezes se ignore na vivência os pressupostos básicos do culto, que não estejamos atentos ao desejo do coração de Deus e por isso uma entrega consciente e gozosa a Deus em adoração se veja restrita. A prioridade número 1 é conseguirmos uma compreensão mais clara da natureza do culto, e é sobre isso que nós vamos falar na próxima semana, na lição número 2, porque vamos falar das palavras, da liturgia, do serviço, adoração propriamente dita. Nós vamos encontrar todas essas bases para a gente entender a natureza do culto e compreender o que é a adoração da igreja enquanto se encontra ali para uma adoração congregacional.